Olá, bem-vindos à nossa live de saúde mental, grupo dos Jungianos de Brasília, do Instituto Olhos da Almaçã, Clínica Social Jung Brasil. E o tema de hoje é Carregando o Jumento Ladeira Acima. É a culpa. A gente tem, infelizmente, hoje toda uma cultura religiosa, uma cultura de gênero, uma cultura política, que é especialista em colocar a culpa e reforçar a noção de crime, castigo, pecado na vida do ser humano. Nós somos frutos do pecado original, do banimento do paraíso, e ai daquele que quiser voltar para o paraíso, que tem um querubim com espada flamejante, doido para, né, cortar testículos, para você não querer voltar para lá e se sentir culpado o resto da vida. Que você é culpado numa culpa que você não faz nem ideia do que é, né? Então a gente tem culpa de alegria, culpa de viver, culpa de beijar, culpa de não beijar, culpa de voltar, culpa de Afe Maria, como tem culpa no cardápio, né? Eu acho que tem mais culpa no cardápio do que carta de vinhos, né? E o que, que a gente faz com essa danada dessa culpa? Como sobreviver apesar da culpa? E olha que esse é um problema teológico, existencial, vivencial, psicoterápico, onde a maior parte das pessoas não se permite, porque não pode, não quer, vovó briga, né? E aí nós vamos na carta da existência, aí no mais puro sofrimento, porque eu poderia, mas não fiz. Eu deveria, mas não aconteceu. E aí, para o nosso bate-papo de hoje, convidamos nosso querido professor analista, professor Rubens Braganich. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Obrigado por ter feito o convite. Estou aqui para conversar um pouquinho sobre o sentimento de culpa, o fenômeno da culpa, né? E o sentimento de culpa também, viu, Antônio e Léo? Maravilha. E o professor Léo Tondato, né? Nosso colaborador, todas as nossas lives aí desse último ano. E aí, professor Léo Tondato? Bom dia, é um prazer estar com vocês, mas eu estou me sentindo culpado porque eu misturei manga com leite. Rapaz, aqui isso dá gases, isso é terrível. Congestão nunca vi, não, mas gases é uma maravilha, né? Que horror, né? A gente é culpado de respirar, né? Por dar risada. Eu já vi gente incomodada porque ri alto, né? Ah, eu não posso rir naquele ambiente, né? Eu não posso ter descontração naquele ambiente, né? Como é que a gente sobrevive apesar da culpa, professor Rubens? O que a gente faz com isso? O que nossa teoria analítica nos aponta sobre isso? Pelo amor de Deus, que essa discussão ela perpassa inclusive pela psicologia do trauma, né? Tão Sim. discutida a exaustão pela psicanálise, né? Olha, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? É sempre gostoso, assim, um tom jocoso, não é? Que pode introduzir com mais leveza um tema que, na verdade, é muito pesado e sofrido, né? Eu estava observando É carregar o jumento ladeira acima, isso. já que o jumento está carregado de pedregulho, né? É verdade, verdade. Eu acho que sim, acho que há que a culpa, o sentimento de culpa, ele é inerente à condição humana, né? Eu acho que de alguma maneira a gente sempre tem que lidar com a culpa, porque a culpa tem uma raiz assim, vamos chamar arquetípica, não é? Como o professor Jorge já sugeriu aqui, não é? Desde lá do paraíso, etc., significa para nós nas coisas mais de uma visão bíblica, digamos assim, mitológica, da raízes, digamos assim, da culpa. Mas ali também a gente nota os efeitos positivos dos processos culposos, né? O que eu, então, acho que o Jung traz é que a culpa ela faz parte inerente da condição humana. Por quê? Porque ela tem também funções, Jorge e Léo. Uma das funções dela é uma função regulatória, tanto da adaptação do sujeito na realidade, vamos chamar assim, na realidade interna dele, né? Na realidade externa,
como uma regulagem no sentido de verticalidade, quer dizer, é, o ser humano ele pode ter, né, o ego pode ter identificações muito intensas com fenômenos arquetípicos e com deuses e com imagens arquetípicas, gerando aquele estado da inflação, né? Então, a culpa ela poderia servir como uma espécie de contrapartida, né, para regular melhor a identificação do indivíduo ou com alguma coisa da comunidade, excessivamente numa participação mística, né? ou, ficar ao contrário, né? Deflacionado, como o professor Jorge está sugerindo, submerso ao peso das pedras que o jumento, que nós temos que puxar o jumento montanha acima. Então, acho que a questão da culpa e o sentimento de culpa, ele poderia ser um regulador, quer dizer, não aponta, talvez, talvez corrija a atitude humana de inflação, de híbris, e, num outro sentido, poderia, né, trazer uma adaptabilidade melhor. Então, é um pouco inerente à condição psicológica, social e humana. O que acontece é que talvez essas regulagens sejam excessivas, né? Aquilo que seria apenas acompanhar um pouquinho o jumento subindo, vamos dizer, a ladeira, a montanha, nos faz com que a gente tenha que levá-lo, nós que temos que levá-lo. Então, um excesso de culpa. Então, os excessos de culpa eles geram uma sobrecarga e uma situação, digamos assim, de punição, de ataque ao ego, entendeu? Fica muito sobrecarregado. Então, é o que o Jorge está sugerindo agora, que a gente é muito esmagado, não é isso? Vocês não acham? Nós somos Exato. as coisas jocosas que o professor Jorge está falando é que nós somos, em geral, por fatores históricos, fatores religiosos, de organização social, etc., etc., nós somos muito penalizados e muito sucumbimos muito à culpa. Então, o sentimento de culpa, ao invés de ser um fator razoavelmente regulador da justa medida, se é que é justa, quer dizer, uma medida razoável, ele acaba se tornando um ônus e um peso muito grande. É assim que eu vejo. E com isso fica desregulado e a pessoa fica submersa, submetida a um peso extraordinário para levar a vida dela. Agora, evidentemente que eu acho que o Jung tinha uma clareza que a questão da culpa devia ser muito utilizada, vamos dizer assim, indiretamente para identificar elementos de projeção de sombra. Quer dizer, à medida em que você projeta, ou a sombra é projetada para fora, você culpabiliza o outro, né? E quando o Jung fez um grande esforço psicoterápico, teórico, metodológico, de proporcionar maneiras de nós olharmos para a nossa sombra, né? Para nós recuperarmos a nossa sombra e, portanto, sermos mais íntegros. Então, começa daí. E é Sim, matéria diária do consultório, né, Jorge sim, Vilela? matéria diária do consultório. A gente vê milhares de pessoas hoje chegando. Até queria já. Desculpa interromper o senhor, professor, mas para a gente fazer um bate-papo aqui legal, né? Então, o que a gente percebe no consultório hoje? Principalmente as pessoas muito radicais, dentro de um contexto fundamentalista, que hoje é comum, né? Pessoas criadas com muita rigidez, né? Ela vive só a culpa, né? Sabe, tá morrendo de vontade de beijar na boca, mas pai do céu, começa a dar até tremedeira se pensar nisso, né? Que não pode, tem que fazer a corte, tem que pegar no dedinho na igreja, né? E a gente vê a disseminação da culpa hoje, eu fiquei muito surpreso até com uma fala do nosso presidente da República, né? Desaparecimento de dois ativistas aí da área do meio ambiente, né? Praticamente a fala do presidente foi imputando a culpa é do cara que resolveu. E onde ele não é bem-vindo?
Lembrando que o jornalismo ele é sempre um convite da gente entrar. Né? O jornalismo, a pesquisa, a comunicação, a gente invade o que não é para ser invadido. Não existiria comunicação, não existiria pesquisa, não existiria, né, ciência, né? E é muito interessante como as pessoas sentem culpa, raiva, e até dentro de um processo de um superego muito ativado, né? Voltando lá para Freud, né? Lembrando as bases da psicanálise, né? Essa coisa do, pô, o que eu tive que fazer aqui, né? Quer dizer que eu sou culpado por existir? E aí, professor Léo? Rapaz, que problema essa culpa, né? E o tanto que a culpa é imputada às pessoas, né? A culpa foi do Dom, a culpa foi do Daniel de ter ido lá, né? Mostrar para o mundo o que está acontecendo, né? Do desmatamento, né? Não é o governo que está errado, não são as políticas estaduais e municipais que estão erradas, não é o traficante que está lá, a culpa é do cara que foi lá, né? Exato, exatamente. A culpa é da menina que E, está de mini saia na balada, a culpa é do cara, sabe, que sacou o dinheiro e pôs na carteira quando foi assaltado na saída do banco. É meio cruel esse jogo, né, de imputar a culpa aos outros, né? exato. E aí, claro que depois eu vou trazer os mitos, mas assim, a culpa ela corrói por dentro e de uma certa forma pode aniquilar os projetos do indivíduo, né? E pode nos acompanhar, né? E trazer justamente esse impedimento da felicidade. Ou, às vezes, uma coisa que eu vejo muito no consultório também, não se sentir merecedor de usufruir coisas boas, né? A gente não saber lidar com o sim das situações. Chega o sim, eu não tenho nem roupa para isso. Oh, isso é maravilhoso, professor. Eu não posso ser feliz. Alergia de felicidade, né? Isso é muito Exato, exato. comum, né? Eu não posso amar, não posso desejar, não posso viver, não posso ser, não posso ir para minha individuação, porque eu sou Isso, pecador. exatamente. E aí, a culpa nem sempre tem uma razão lógica, né? Às vezes carregamos um remorso por algo que a nossa consciência qualificou como pecaminoso. E é curioso isso, professor Léo. Desculpa estar te interrompendo, mas entrando Imagina. até de sola, é muito curioso que esse é um dos papéis fundantes das religiões, né? Que aí, sabe, não questiona não. Só assume que você é culpado, que você tem Hum. desejo, né? E você não tem o meia-culpa, você tem que expurgar os pecados. Mas eu não Né? fiz nada. Não, você fez a sua existência, entendeu? Porque você é descendente de Adão, você fez, tá, Jorge? Meu Deus, aqueles pensamentos obscenos, tudo. Ave Exato. Maria. E Ave não pode. Maria. Tá? Isso não compactua, né? Até seguindo essa fala do professor Rubens, eu acho também que tem uma questão que é inerente ao humano, a culpa, né? Eu lembrei do Hollis no livro Assombrações, que ele coloca a culpa como um dos fantasmas, né? E que às vezes dirige realmente a vida do sujeito sem ele se dar conta por muito tempo. Por muito tempo, por décadas, séculos, até ele olhar no espelho e falar: Meu Deus, para que eu estou carregando o jumento? Ele que podia ter me carregado, né? Exatamente, exatamente. Né? E a pessoa, eu falo que a culpa acaba virando um animal de estimação, né? Rapaz, e gordo, viu? Bem nutrido, viu? Bem alimentado, vacinado, sadio, forte que é uma beleza, né? É, Muito deixa eu ver se eu bom. posso comentar alguma coisa. Eu acho que Deve, professor. o que está por trás dessa questão da sobrecarga de culpa, etc., é uma questão, tem um aspecto religioso mesmo, né? E tem um aspecto moral, tem um aspecto legal e tem um aspecto psicológico, né? São todos os âmbitos. De qualquer maneira, sendo inerente, é um dispositivo
que funciona, nós vivemos, né, eu não sei se vocês concordam, numa tensão constante, não é, entre o que é justo, o que é correto, o que é bom, o que nós moralmente ou eticamente achamos adequados, com essa pressão de correção. Porque a culpa no consultório, sabe o que eu tenho visto? É claro que agora é exacerbado, ainda mais numa cultura pós-moderna, de muita exposição, com uma ideia de que depende apenas da gente, então nós estamos o tempo todo fracassando, porque nunca E uma reação conseguimos. conservadora fundamentalista também dentro disso, né, professor? Que é aquilo, né? Você tem que ser um case de sucesso, você Isso, tem que ser eticamente, viver uma moral que não existe isso. dentro de uma visão conservadora distorcida, né? É. Agora, todos esses fatores que nós estamos falando, que estão sendo levantados, eles têm um olhar assim muito, digamos assim, coletivo e muito claro, porque isso são fatores importantes para nós, né? Coletivos e sociais e de relacionamento, né? Mas a questão ela é muito interna também, né? A culpa seria um fator que eu ia dizer assim, que a culpa, o sentimento de culpa seria uma reação do ego ou da consciência no sentido de procurar, digamos, fazer alguma correção adaptativa, atrás do que é bom, o belo e o divino, o maravilhoso, etc., para aquela pessoa. Acontece que nós somos atravessados por ideologias, né? Por manipulações de massa, por controles religiosos, por associações, por um conjunto do imaginário que nos perturba muito. Porém, há também uma outra questão que é como é que a gente vai se desenvolver num processo, Jorge e Léo, da individuação. E a individuação já significa uma atitude um pouco diferente do caminho coletivo, né, do Tá, caminho de professor, todos. professor, antes da gente entrar na crivo da individuação, tem uma pergunta aqui dentro que não quer calar, que eu já vou jogar para o senhor, e depois a gente joga também para o Léo, né? A gente poderia pensar que a culpa era parte estruturante da nossa personalidade. Resumindo, não dá para viver sem culpa? É exatamente, é isso que eu acho que a nossa abordagem comenta e traz com clareza que a culpa ela é parte integrante da condição psicológica humana. Ela tem esses desdobramentos, ela é o centro de muitos eixos de maneiras de lidar, mas ela é uma vivência inerente à condição humana, ou seja, nós não temos como fugir. É exatamente isso que eu acho que a teoria, ou as teorias junguianas e pós-junguianas nos dizem, né? Nós não temos como fugir desta tensão com a culpa. Ela é inerente. Essa é a minha sugestão, que a gente pode encaminhar por aí. O que eu acho que existe, e sempre existiu, é uma tentativa vamos dizer assim, de manipulação coletiva, né, de uma indução coletiva para controlar o comportamento das pessoas. O que o Jung, na época, sugeria, Jorge e Léo, é muito mais a questão também para dentro de cada um. Porque, vejam, se eu tenho que fazer algum grau de adaptação ao coletivo, e aí a culpa e o sentimento de culpa podem identificar os pontos razoáveis que eu posso, digamos, melhorar, é até uma função de ajuda, de melhoria, mas eu posso trair a minha própria alma, eu posso trair a minha própria individualidade, o meu próprio processo individual, que também tem um equilíbrio. Então, a ideia é que a gente não deve, vamos dizer assim, demonizar, eu penso, a culpa em si como fenômeno humano, né? Mas identificar aonde isso está sendo muito nocivo, como o professor Jorge está falando, né, Jorge? E Léo, muito pesado, sobrecarregando, e a pessoa tem que carregar o mundo nas costas. Você, quando tem um peso muito grande, isso gera problemas para você. Você tem que seguir andando na sua trajetória com a Terra, com um globo terrestre em cima das suas costas. Isso significa que vai atrapalhar muito a,
o dia a dia. Isso é incrementado por várias agências e várias associações coletivas. Mas nós não podemos trair também, e senão nós vamos ter culpa, com uma espécie de culpa meio atávica não, meio uma culpa de self, uma culpa conosco mesmo, de não fazermos também o nosso trabalho, a Sim, nossa sim, vida. sim. Muitas vezes a culpa ela, como é que eu posso dizer, a vivência e a experiência da culpa não deve nos atolar, ela deve nos chafurdar, como diz o Thomas More. A gente deve lidar com ela e ver o que a gente pode fazer com ela, porque sem essas ultrapassagens, que são identificados por pontos de sentimento de culpa, a gente também não avança. Muito legal isso que o professor está falando. E aí, professor Léo, a culpa Eu acho, estruturante da personalidade, o que a gente faz com isso? eu acredito que sim, e eu acho que pode se tornar um grande problema quando ela paralisa o indivíduo. Entendeu? Quando você pode, quando ela traz uma possibilidade para você olhar, reavaliar, repensar e ter novos direcionamentos, ou seja, trazer aí uma ampliação da consciência divina disso e desse processo, né? Ótimo, ela tem uma serventia até para a própria individuação do indivíduo, né? Agora, se ela paralisa, rapaz, aí é um problema, né? E, Porque lamentavelmente, professor Léo, temos milhares de pessoas nos assistindo travadas, né? Tá doida para dar aquele beijão de língua de lamber céu da boca ali, falando, não passa, não passa, não passa. Vovó vai brigar, né? Ah, pegando esse exemplo simples, né? É culpa de existir, é culpa de ser mulher, é culpa de ser negro, é culpa de, né, eu que sou deficiente ser deficiente, é culpa de respirar, é culpa de falar mal do presidente, né? Muitas das coisas. E aí, exato. Léo, continue. E aí elas podem paralisar, né? Eu ia até falar, a gente está falando dessa questão da sociedade atual, eu acho que hoje tem uma culpa, que é a culpa de poder ficar parado. Ou seja, se nós estamos em uma sociedade cada vez mais fast, né? Onde os movimentos e fazer é tão valorizado, quando você para, e a gente percebe, a gente vê isso no consultório, né? A pessoa que não consegue parar também, por exemplo. Né? E quando para, se sente culpada por não estar produzindo, por não estar justamente nesse lugar que o Rubens estava falando, coletivo, que nós somos levados, muitas vezes manipulados sem nos darmos conta. E quando você vê, você está reproduzindo isso. Né? Então, eu acho que também é uma questão. Né? Ou seja, primeiro trabalha a consciência também de si. Né? Pois é, mas se a gente E for pensar assim, Léo, à medida que a gente identifica aspectos sombrios que são projetados, a gente amplia, como você está falando, amplia a nossa consciência. Então, aí, todo o elemento de culposo, ele pode ter ajudado a pessoa a identificar, né, e observar a sua questão, eu acho que ajudaria esse aspecto benéfico para ampliar a consciência. Se você amplia a consciência, você lida melhor, você integra melhor, que é uma Professor, busca, né? professor, eu queria fazer só um parênteses aqui, né? Na atualidade, pelo que a gente observa em consultório, para acontecer essa ampliação da consciência, a gente tem que romper o rebaixamento do nível mental, a participação mística, aquela coisa do sabe, do efeito manada, onde muita gente dentro de certos grupos sociais não pensa, não raciocina, não vive. Eu concordo com essa questão de consciência, mas na nossa atualidade, o que eu vejo de mais proeminente na atualidade é essa coisa, por que você está fazendo isso? A pessoa nem sabe por que ela está vivendo aquilo. Ah, tá todo mundo da minha igreja fazendo, eu estou fazendo igual. E coisas, às vezes, que quando você pergunta para a pessoa, você acredita de verdade nisso que você está falando? Ela fala assim, olhando na tua cara, não. Mas tá todo mundo fazendo, eu estou fazendo igual, né?
Que aí é o fenômeno que eu acho que a terapia ela é muito importante para trazer as pessoas para terem consciência, até para caso ela queira seguir certas normas, ela siga com consciência, e não fazer porque está todo mundo fazendo. Sim. Né? Ou pior do que isso, não fazer com medo de culpa e crime e castigo, né? Que acho que religião não pode ser só crime e castigo, né? Imputação de culpa aos outros, né? E lamentavelmente na atualidade a gente tem milhares de igrejas fazendo só isso, né? Sim, a gente vê em todos os âmbitos a difusão, né, de preceitos, de regras, de leis, né, de, de sugestões ou de encaminhamentos em que as pessoas têm que, e mais no mundo pós-moderno, a pessoa fica muito perdida, né? O que que ela segue, o que que ela não segue, e gera também contra-reações. Como Sim, as o pessoas também. fundamentalismo acho que é uma delas, né? É, mas assim, o que eu pensei era uma coisa bem dinâmica, assim, que como o homem contemporâneo ele é muito diluído, muito líquido, né? Muito atacado por tanta hiperestimulação e às vezes até de assim antagônicas, né? Eu acho que às vezes o abraçar essas estruturas ideológicas e que se chamou de conservadoras e fundamentalistas é uma defesa muitas vezes que as pessoas têm para não se sentirem tão perdidas, porque o mundo de hoje, né, ele é muito dissolvente das personalidades, porque a gente é hiperestimulado para muita coisa, vocês dois não acham? Uhum. Acho que quem está nos Concordo. assistindo, então muitas vezes a adesão ou ser colhido por uma seita, por uma ideologia, por uma filosofia muito fundamentalista, é para manter a integridade. Eu vou dar um exemplo clínico muito comum, né? Indivíduos egressos de punições da lei, que foram apenados, ou que têm muito problema nas bordas da cultura, com drogas, enfim, com utilização de substâncias, etc., muitas vezes acabam sendo as pessoas que são mais facilmente capturáveis em estruturas religiosas muito, como é que a gente diria, muito conservadoras e muito ligadas à lei, porque isso ajuda muitas vezes, né, Jorge, Léo, quem está nos vendo, a que a pessoa fique ache um eixo externo para reparar, digamos assim, e para se manter organizada, com uma consciência organizada. Então, esses fundamentalismos, eu acho, muitas vezes eles capturam pessoas que estão muito desorganizadas psiquicamente. Agora, Sim, com certeza. o que que a gente pode pensar? Que, de certa maneira, a tarefa humana é lidar com essas questões, mas é lidar também com a sua individualidade, com o que ela pede para a gente. Bom, vocês Agora, vão dizer, mas só completar isso aqui. A gente no consultório tem uma amostra muito viciosa de pessoas que são, claro, muito sofridas com com essas questões de culpa, como vocês estão muito bem identificando, eu também concordo. Fora do nosso consultório, geralmente, por quê? Porque não aparece, são as pessoas que têm menos suscetibilidades a sentimentos de culpa, e experimentam menos culpa. Esta parte, digamos, da população, que a gente poderia dizer que tem traços mais psicopáticos, essas pessoas têm uma relação com culpa muito diferente, não acha, Jorge? Não acha, Léo? Essas pessoas quase não aparecem no nosso consultório. sim, mas Porque o que eu percebo, professor, é que essas pessoas mais agressivas, agressoras, né, até isso, com traços de psicopatia, aham, eles talvez não introjetem o sentimento de culpa, mas isso. como sabe manipular a culpa para deixar quem está em volta Exato, culpado, né? exato, É muito exatamente. curioso, né? Ele não sente a culpa, mas manipula a família inteira, Isso, manipula o Estado, manipula a nação, isso, manipula a pessoa que é vítima.
para fazer ela se Isso. sentir culpada, né? Exatamente. Não é incrível isso, Léo? Exato, e não retoma essa consciência para si, né? Ela vai usando esses caminhos justamente da manipulação, da indução, né? E vai colocando isso. Eu falo que ela vai se esgueirando ali pelas beiradas nesse sentido, né? E aí você vai falar com uma pessoa dessa, se porventura conheça, né? É, não, mas é sempre tem uma história, né? Também. Não, mas eu não sou culpado. Tem toda uma elaboração Isso, dessa exato. construção da Isso, culpa do outro, né? exato. Sim, a projeção de culpa é constante, né? A gente vê até como projeção também de sombra, né? O outro é Isso, sempre culpado, o outro é sempre errado. Eu agredi porque antes ele pensou em me agredir, eu me defendi, isso. Foi, né? Essa foi é a instinto, foi história. reflexo. Isso, exatamente. Agora, a gente entrou num outro tema que eu achei curioso e eu queria partir para esse outro caminho. A gente começou a falar do que fazer com a pessoa que se sente muito culpada, né? E de cara, eu vou começar com o professor Léo, depois passo para o professor Rubens Braganic. A ideia do reforço de ego, ela é vital para você tomar consciência de quem você é, para não viver de culpa, né? E Sim, aí, professor Léo? sim, eu acho que em primeiro lugar, né, esse acolhimento, né? E esse reforço do ego para que a pessoa possa se fortificar internamente, né? Para posteriormente poder entrar nesses mares da culpa, mas entrar sem se afogar, Isso, boa. Muito né? boa, Léo. Eu também acho, exatamente. Até Muito para bom. poder secar isso, né? O que de verdade é meu, Exato. o que de verdade não me pertence, né? Até lembrei de um conto do Gibran Khalil Gibran, acho que está dentro do Profeta, a Tempestade, não lembro bem, mas o padre, né? Que é muito curioso, né? Que acho que não tem nada que ilustrar mais o fenômeno da culpa do que isso, né? Mas sugestão de leitura aí para o pessoal, tá? E aí, professor Rubens, O que, meu querido? O que, meu falar querido? desse reforço de ego, como é que a gente faz isso aí, né? Eu acho que a psicanálise, a psicologia analítica, todas as psicologias, elas têm essa clínica, né? Na parte clínica, né? Ela tem essa função de acolhimento, como o Léo falou, e de estabelecimento de um vínculo de confiança para que possa, devagar, a pessoa se organizar um pouco mais para ela fazer uma espécie de confissão de uma. Ah, legal, a confissão, a fase confessional, Isso, né? vocês Descrita lembram? por Jung, volume 16, a prática da psicoterapia. À medida em que a pessoa vai sentindo que pode confessar, porque ela não será julgada, porque a culpa sempre tem subjetivamente uma ideia de julgamento, né? Ou moral, ou ético, Com ou muita culpa. chicotada, né, professor? Claro, claro, com muita chicotada. Eu acho que é presente, é natural. O que eu acho que a gente precisa pensar talvez seja uma linha de uma tensão entre opostos o tempo todo. A gente está o tempo todo atravessado por esta questão da culpa. Mas eu acho que a confissão e a confissão daquilo que é confessável e depois o exame junto, com cuidado, sem julgamento, com acolhimento, dentro de uma atmosfera de aceitação, é aceitarmos. Mas para nós, terapeutas, também podemos aceitar a humanidade, a parte sombria, a gente tem que tratar da nossa também, não é? Vocês não acham? Senão, Com nós certeza. inevitavelmente vamos, embora vamos tentar não mostrar, mas a gente sente que a gente começa a fazer julgamentos internos e a gente não está completamente aceito. Porque, veja, a realidade como um todo, ela tem fatores, vocês concordem, quem está conosco aqui também, elas são fatores que envolvem aspectos fantasticamente generosos, bondosos, benéficos, e tem aspectos negativos, aspectos ruins, sombrios, tem instâncias do bem e instâncias do mal. Vamos pensar assim.
Isso tudo faz parte da totalidade da condição humana, vivermos tudo isso. Agora, quando a gente tem que separar tudo que é bom, belo, bonito, benigno de um lado, e inibir e reprimir tudo que é ruim, negativo, diabólico, do mal, é claro que fica faltando alguma coisa. Por isso que Jung disse, e os junguianos trazem essa ideia, que dependendo, que o Léo colocou muito bem, a elaboração do material da sombra integra mais o indivíduo, torna mais leve. Vocês estão falando em peso? Quando o paciente sai da consulta, sai da psicoterapia, ele diz assim: eu estou mais leve, não é? Eu tirei uma carga, eu tô melhor, eu não estou paralisado. O Léo Uhum. levantou a ideia da paralisia, eu comecei a voltar a andar, comecei a voltar a viver a vida. Então, tem um caráter, sim, que as psicoterapias elas têm uma tendência a facilitar o manejo da sombra e outras questões, e isso mexe um pouco com as ideias de culpa. Eu sei e concordo com vocês, muitos pacientes meus estão assim. E aí entra numa culpa de um nível tão elevado que eu diria que é uma culpa meio arquetípica, assim, eu não mereço, né? Eu não fiz, eu falhei, eu deveria ter ajudado todo mundo a atravessar a rua, eu deveria ter abraçado todo mundo, coisas num nível inflado também. Porque quando a gente fala em merecimento, a gente está vamos chamar assim, num extrato já muito além, não é? Muito além da questão da humanidade, que é a questão já espiritual. Quer dizer, quando eu digo eu não mereço, significa o seguinte: existe uma teoria de reciprocidade entre o indivíduo, o ego e a divindade, ou com o inconsciente, que eu tenho uma espécie de relação em que eu falhei, então eu não sou merecedor da graça divina. E aí, isso eu vejo até reforçado de um jeito muito negativo por toda essa teologia da prosperidade, né? Isso, muito bem. Ah, porque de repente, se eu tô com Deus, eu ganho uma BMW, né? Se eu não ganhar BMW, é porque eu sou um grande sacana, né? Ah, Exatamente. Eu não fiz meu primeiro US$ 1 milhão, então eu sou um fracassado. Eu não mereci exatamente, né? com 30 anos de idade. Por isso que aquela revista que havia antigamente, tinha uma certa revista, que ela induzia as pessoas a ficarem muito frustradas, que era para a vida profissional, e assim, você não fez o seu primeiro US$ 1 milhão com 30 anos de idade, você não é CEO com 30 anos de idade, são as demandas, né? A hiperestimulação da vida atual. Mas é Uhum. isso, eu penso mais ou menos isso. O que você pensa, Léo? Tava aí, o Léo estava, parece que queria Concordo. falar. Eu dou graças a Deus por não ser um milionário aos 30 anos, mas o que. Já Quando, passei dos 30, mas dou graças a Deus também. e a BMW, quando a BMW. A minha Oh, BMW é francesa, é Peugeot. mas eu me sinto culpado que eu não toco tão bem quanto o professor Jorge Que Antônio, é isso, na Ah! professor? música. É muita culpa, né? E aí Morro eu de fiquei, culpa. eu fiquei pensando nessa questão da culpa, quase como um dos pecados capitais, Isso. né? E aí, essa questão é importante também, né? Porque quase a culpa é ligada ao pecado, mas se eu tenho os pecados capitais, nesse sentido, eu tenho as virtudes também, Uhum. né? Para ira eu tenho a paciência, para inveja eu tenho a caridade, para preguiça eu tenho a diligência, para gula eu tenho a temperança, para soberba a humildade, para luxúria a castidade e para avareza a generosidade. E para a culpa, que a gente tem o quê? O dízimo. Né? Para a culpa tem a terapia. Ah, tá, terapia, legal. Achei que era o dízimo. Mas é muito Né? interessante isso que você está falando, né, Léo? Porque a expressão nas instituições religiosas, com as ideias dos pecados e das virtudes, né, que antagonizam, né, formando pares, mostram como os arquétipos aparecem, né, nos sistemas religiosos, moldando um pouco, né, o que seria desejável do ponto de vista, vamos chamar, divino, do ponto de vista humano,
e quais são as virtudes opostas que você deveria insistir, né? Então, essa é uma expressão, eu acho que o Léo está levantando uma expressão, para nós, psicólogos e junguianos, uma expressão simbólica, arquetípica, através do meio religioso, através das instituições religiosas judaico-cristãs. Não é isso, Léo, que você estava falando? Exatamente. Exatamente, Rubens. E como uma forma de dinâmicas relacionais, né? Isso. Muito bom. Gente, é que a gente está entrando num processo muito curioso que a gente vai ter que falar de individuação. Qual é o sentido disso tudo na nossa existência? Para onde que a gente vai com isso tudo? Porque muitas vezes a paralisia ela podia até servir de momento para a pessoa tomar um Isso. fôlego para entrar no embate. Que a individuação é guerra, é luta, é romper com muita coisa que a sociedade preconiza, até como valor. A individuação não é uma coisa muito tranquila, pelo contrário, você vai na maior parte das vezes na contramão da maior parte das pessoas, né? E isso gera uma culpa fenomenal, né? Por que eu não estou fazendo o que está todo mundo fazendo igual, né? Exato. Muito bem colocado, Jorge. E aí? O que vocês dizem? E aí que eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante, né? Exatamente. Então, mas é isso que o Jorge está querendo direcionar, é para a grande discussão de como é que a gente enfrenta a individuação, porque é um caminho muito solitário, né? É um caminho em que você se antagoniza com o coletivo, né? Com os padrões culturais daquela sociedade, daquela época, em busca de uma diferenciação, não é isso, Jorge? Essa diferenciação Exatamente. é o que você diz não. E é claro que você sai completamente de certa maneira, Hum. dos padrões esperados, né? É, Até Eu, não- eu, você. eu não vou longe, não, professor. Propor um tema científico, eu não vou falar nem de individuação. Pega uma tese original, uma coisa que ninguém pensou, e joga para academia para ver o que é a sua vida se não virar confusão. Sim. Tá? Porque você não pode pensar diferente. Quem você pensa que é para pensar diferente? Uhum. E isso é muito curioso, né? Porque mesma coisa que acontece no meio acadêmico, onde a gente tem que reproduzir que os nossos orientadores querem, né? O tempo todo, Uhum. tá? Não fala que quem você pensa que é para falar isso, né? Eu até que acho curioso, né? Até dentro do contexto da antropologia, os silêncios, né? Porque para mim ciência só existe a proporção que você está pesquisando o que não está sendo dito, né? Que você está ousando escrever o que não foi escrito. Aí você faz ciência, ciência até com relevância, porque né, é a ideia do explorador, né? Mas no massificado nosso, fazer isso aí é um inferno. A academia vai fechar as portas para você, vão te chamar de herege, disso, daquilo outro, porque individuação é isso, né? Fazendo até o comparativo com a área acadêmica, né? Isso. E aí, Léo? Sabe que eu estava lembrando até de uma situação que ocorreu essa semana, que eu estava lá no doutorado para apresentar um seminário, né? E estava vendo o tema dos outros colegas, tal, falando da religião, então eu vou pesquisar, não sei quem, tantas pessoas, tá. E todo mundo que apresentava falava, vai na frente, vai na frente, vai na frente, né? Até que não tinha mais ninguém, chegou a minha vez, né? E aí, lá fui eu, tímido, né? E aí o professor falou, eu sou trabalho, sobre o quê, tal, falei. Eu falei, então, eu estou usando, né, porque todo mundo eu estava me sentindo justamente desse lado, na contramão, todo mundo usando outros autores, as ciências cognitivas da religião, não sei o quê. Falei, então eu estou usando o Otto, Eliade, o Jung, o Hillman, minha voz foi minguando, sabe? Eu falei, mas aí ele conversou, não falou, tá bom, não sei o quê, metodologicamente, ok, né? Aí ele falou, mas eu acho que tá boa a proposta, falando de mitologias comparadas. Eu falei, isso. Tá bom, ele falou, mas eu pessoalmente acho uma viagem.
Ainda brinquei com ele. Eu falei, bom, pessoalmente o que você acha é uma questão sua, porque deixa eu com a minha, porque a viagem é minha. Um abraço. Entendeu? Estou lembrando um pouco, né, trazendo um recorte, claro, divertido dentro de um outro contexto, mas como também às vezes é difícil e você fica meio, você vai falando o baixinho, né? Quase em sussurro quando você justamente traz essa originalidade ou não, eu quero e banca isso também, né? Exato. Não, eu E quero eu vou isso. fazer esse paralelo com a nossa individuação. O caminho de Uhum, individuação, ele sempre vai ser isso aí. Não uhum, adianta. Você vai ter que peitar a sociedade para ser músico, para ser analista, para ser psicólogo, para, né? E se você tiver nutrido do seu daimon, não adianta, né? O cara nasce numa família de médico lá e o cara resolve ser pianista. Meu uhum, filho, você vai ser a desonra da família, né? Tem que cantar Ovelha Negra, né? Tá na hora de você assumir e sumir, né? Uhum. Ô, Rita Lee, né? Que bom que você não virou, né? Não foi para a carreira, né? Do Itamaraty, né? Com todo respeito ao Itamaraty, que eu acho muito massa, né? Ser diplomata, né? Uhum. Mas Ok, eu quero ser, eu quero ser cantora, você cantora de rock, acabou. o que eu acho que vocês estão sugerindo é que esse embate constante entre a tradição, não é, e o que é novo, seja em todos os aspectos, não é? E a individuação, né, professor? Porque individuação é isso. É a Rita Lee batendo o pé. Eu vou ser roqueira, sou cantora de rock, vou fundar Mutantes. E que bom que ela fez isso, né? Sim, porque o que era novo também, essa é uma constante, talvez, de um encontro, vamos dizer, dialético, né? De um embate dialético entre tradições e entre o novo e o antigo, entre a tradição e algo novo que se traz. Porque o que foi outrora o algo novo, com o passar do tempo, pode se tornar uma nova tradição, ou tornou-se uma Sim. nova tradição que também será motivo de embates. A ciência deveria ser isso, né? uhum, E em todos, a filosofia tem discussão de ideias sobre isso, e na vida nossa também, não é? Eu acho que assim que a individuação, embora tenha esse início de um recuo, de um exame mais profundo, de um sofrimento muito grande, eu sempre dizia, né, que individuar é ir um pouco para a cruz, digamos assim, não é? Mas a individuação pode oferecer um reencantamento da vida. Eu sempre vi, uhum, Sim. é um reencantamento, né? Uma ideia de que tudo está interligado, tudo tem um certo sentido. Eu sempre enfatizo nas minhas aulas, sempre enfatizei muito o preço da individuação, né? A dificuldade da individuação, mas ela também dá um contrapartida, né? Esse reencantamento da ideia da vida. E, ao final, o que acontece? As pessoas individuadas, ou que estão, individuadas não, mas que estão em processo de individuação, elas têm também uma importância coletiva depois, ela tem um vínculo melhor com as pessoas, porque estar no processo de individuação não quer ser individualista, né? Quer ser uma pessoa que pode ser melhor, que tem um sentimento de comunidade até mais sensível que os outros, vocês não acham? O processo Com de individuação certeza, leva a com, isso. com certeza, professor. Se a pessoa que está treinando para sua individuação conseguir superar a culpa, inclusive de fazer tudo diferente, né? Isso, isso, Se ela isso. conseguir transcender a culpa, ela consegue dar um passo a mais para a individuação. E aí, é, Léo? é como eu falo, ó, 10 minutos, Jorge. É como eu falo, primeiro que é individuação, não é individualização, Isso. né? Boa, E a gente paga um preço por sermos nós mesmos? Pagamos. isso. Ah, mas é uma delícia quando você vai se descobrindo, né? Eu trago muito a figura do. Você trouxe a figura cristã, né, Rubens? Eu trago muito a figura do Caronte. Do barco. Você vai navegando nesses mares e numa outra geografia, Sim. né? Mas Uhum. você vai descobrindo coisas e vai podendo se descobrir uma dialética nesse sentido,
é que você vai descobrindo coisas e vai se descobrindo enquanto processo, integrando-as, né? Então, há um pagamento? Há uma moedinha para você depositar? Há, Isso. né? Mas há um gosto, uma É satisfação interna um também gozo, que... né, importante, Exato, né? É um êxtase, né, da gente sentir que isso, está tudo interligado, que a gente está levando uma vida mais significativa. E uma isso. vida significativa, isso eu tenho visto em várias tradições espirituais, religiosas, associativas, profissionais, uma vida significativa é bom para a comunidade também. Não é só bom para as pessoas que vivem, é para a comunidade, para o sentimento de comunidade, para as ações comunitárias. A gente pode ir ajudando também o que está em torno da gente, vocês não acham? A gente pode também fazer alguma Com diferença. certeza. Esse que é É, um negócio legal. e a função da individuação é essa, né? Embora você tenha um caminho muito, a jornada do herói seja muito individualizada, vamos falar, é você que vai seguir seu caminho, pegue a sua cruz e me siga, né? Isso. Depois, lá na frente, isso vira ação coletiva, vira relevância social, né? Isso, vira. É isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Uhum. Você não imite Cristo, nem imite Jung, nem Hillman. Seja Cristo, ou seja, Exato. vivencie tudo isso, mas você depois vai ter um retorno é, comunitário e social muito legal também. Então, acho que nós estamos de acordo com isso. Agora, ajudarmos, né, as pessoas que nos procuram, ajudarmos os alunos a entenderem, a se prepararem para lidar, não é isso? Com os pacientes, com os alunos, para promover mitigar esse sofrimento, mas que como o Jorge lembrou e o Léo também, o sofrimento, a paralisação pode ser o início, a alavancagem, não é isso? De uma O processo. compensação para avançar muito mais e muito mais profundamente, né? Se a pessoa se permitir, com certeza, pode ser uma pausa, tomar fôlego para ela depois se jogar na vida, né? Eu gosto muito do ditado indígena que eu aprendi lá junto ao Javaés, que o inferno é dos covardes, né? Então a vida exige É. ação, exige luta, né? Coragem, exatamente. A E se joga, individuação exige coragem, não é, com Jorge? certeza. Vamos às considerações finais, estamos vencendo o nosso tempo. Esse é um tema que não tem fim, como vários outros que Isso. a gente vem abordando, É, mas espero que ele tenha deixado aqui alguma questão de reflexão para as pessoas, né? é isso que eu ia dizer, agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Aqui nós estamos fazendo alguns apontamentos, algumas tangenciando um pouquinho, um tema tão complexo, tão profundo, né? Que é exatamente como o Jorge está levantando. É isso, é para a gente, para promover alguma reflexão, e se for útil para todos que estão aqui conosco, que estão assistindo, nós teremos, é, terá sido bom, não é? Terá sido bacana para todos nós no final dessa manhã. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, ter sido convidado. Esperamos estar juntos aí pela frente, tá bom? Vamos sim, professor. Muito E aí, obrigado. professor Léo? O que eu ia falar, até usando essa geografia aí do Hades, que não ficamos paralisados, então, no Tártaro, né? Nem nos campos asfódelos, tomando um néctar, esquecendo da vida e das coisas, mas quem merece os Elísios é quem faz atos heróicos. Muito bem. Né? Muito Parabéns. bom. Assim, Valeu, mas meu mais velho. uma vez, um prazer enorme, Muito bom. Rubens, Jorge, muito bom, viu? Muito bem. Muito bom. Galera, vou dar de dica aqui, ó. Por favor, não carrega jumento, não. Jumento é bonzinho, é um animal fantástico. Adoro, por mim criaria, né? É muito danado, né? Não carrega o jumento das costas, não. Né? Deixa ele te carregar. Né? E menos ainda, não carrega ele carregado, né? De pedreguinho, né? Porque é muito peso para nada. Então, por gentileza, vamos começar a aliviar um pouco.
Está na hora da gente discutir na sociedade mais liberdade, mais ação, mais sentido de vida e menos, né, esse binômio culpa dízimo aí, que acho que isso não fecha muito legal na vida de ninguém, não, tá? Acho que tem muito mais coisa útil a se fazer e a se oferecer para a humanidade. Maravilha estar com vocês e até a nossa próxima live. Um abraço a todos, viu? Um Valeu. abraço a todos. Obrigado. Tudo de bom para Obrigadão, vocês. Léo. Obrigado. Até Obrigadão a mais. todo mundo. Obrigado, Jorge. Um abraço. Obrigado, Léo. Até a próxima. Até.